Você tem de lembrar que a radicalização, dia 13 de março, foi uma sexta-feira, o comício da Central. O comício da Central, o Jango assina documentos como, por exemplo, sobre a expropriação petrolífera, reforma agrária, tudo decretos inconstitucionais. Ele não podia fazer aquilo, a Constituição proibia. E ele sabia que não podia fazer, né? Dia 13 de março. Mas o dia 13 de março não foi a razão do golpe, porque tanto que no dia posterior, o Jair Ribeiro, o ministro da Guerra, que era chamado ministro do Exército da época, ia viajar ao exterior, tinha um problema de saúde, etc. Tal. Então, essa história que o dia 13 de março foi em frente ao Ministério da Guerra, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eles olharam, falaram, olha, não é possível, isso é tudo lenda, tal. Eu reconstruí o dia 13 com pessoas que estavam no palanque e as pessoas que estavam assistindo, algumas pessoas. Então, isso é tudo lenda. Agora, a resposta ao dia 13 foi o dia 19. O dia 19 foi aqui em São Paulo, a Marcha com Deus, etc. Tal. Foi sugerida a data do dia 19, que é dia de São José, que é o patrono da família. Quem sugeriu essa manifestação foi a neta do Rui Barbosa, filha do Batista Pereira e tal. Aí tem uma grande manifestação em São Paulo, que é maior do que o comício do dia 13, em termos de participação de pessoas, que termina na Praça da Sé. Começa na Praça da República. Por que na Praça da República, esquina Cabarão? Porque em 32, o MMDC, os 4 estudantes, foram mortos naquele prédio ali de esquina, que tinha uma placa em homenagem que roubaram. Isso é prática paulista, né? Roubaram a placa, mas tinha uma placa lá dizendo aqui eles foram assassinados. Começa ali a manifestação. Então você tem a resposta do dia 19. Aí em seguida, quando chega na Semana Santa, é a Rebelião dos Marinheiros, com o Anselmo, Cabo Anselmo. José Anselmo dos Santos, que é aí a figura do Cabo Anselmo, tem uma longa bibliografia. A primeira entrevista que ele deu foi um jornalista policial brilhante, já falecido, chamado Pena Branca, Otávio Ribeiro. E aí começou, que era uma figura muito controversa, que está viva, inclusive, né, que fez uma operação plástica, que entregou depois, anos depois, os que participavam do seu grupo, inclusive a sua mulher, Soledad, paraguaia, grávida, ele entregou a mulher para a repressão, que foi assassinada. O Cabo Anselmo é o líder da Associação dos Marinheiros. E aí é uma rebelião na Marinha com uma série de reivindicações. Essa rebelião que ocorre na Semana Santa, inclusive o Jango não estava no Rio de Janeiro, estava em Porto Alegre, aí que detona efetivamente os episódios que vão do final do mês, dias depois, né? Porque há uma rebelião contra a hierarquia. Inclusive, um dos almirantes, o almirante Aragão, se eu não estiver errado, que apoia a rebelião, é carregado pelos marinheiros tal. Sim. Aquela foto do almirante carregado, aquilo foi bombástico frente à oficialidade da Marinha. Aí o Jango nomeia um ministro da Marinha que sequer tem condições de chegar ao prédio do Ministério da Marinha para assumir, porque é uma tentativa, inclusive, de assassinato. Então o caos se estabelece. Você tem uma desagregação nas Forças Armadas, né, nas 3 armas, a quebra da estrutura hierárquica. De outro lado, você tem a presença externa da Guerra Fria, interna das correntes políticas extremistas e no meio a busca de uma saída democrática. Que, por fim, ainda a esperança fica, porque quando o Congresso diz, o Auro Moura Andrade era o presidente do Senado, ele disse que o presidente estava fora do país. É mentira, o presidente estava no país. Tinha viajado para Porto Alegre, fica 2 dias, depois vai a São Borja, fica 2 dias para sair do país. A questão que se coloca naquele momento, imaginava-se uma intervenção cirúrgica de curta duração. Sim. Ou seja, mesmo com golpe, né, teria a eleição de 3 de outubro de 65. Tanto que se você ler o discurso do Castelo Branco, que acho que é dia 10, 11 de abril, quando ele é eleito pelo Congresso Nacional, é bom lembrar que ele é eleito pelo Congresso Nacional, ele assume o compromisso... Votação indireta, né? Votação indireta pelo Congresso, mas já tinha ocorrido de eleição pelo Congresso quando derrubaram o Café Filho e o Neuro Ramos foi eleito presidente no final de 55 até 30 de janeiro de 56. Isso já tinha ocorrido. E esse período seria distante. Quando o Exército, então, deixaria novamente o poder ser tomado por civis, na eleição de 65? Teria eleição em 65, né? Havia uma intervenção civil-militar, e aí teria um governo, portanto, interino até as eleições. Uma transição. É uma transição. E isso era o que se acreditava naquela conjuntura. Daí a votação, por exemplo, quem votou no Castelo Branco, o JK votou. Ulisses. Quem não votou? O Tancredo. Tancredo não. Agora, então havia essa ideia de que teria as eleições lá em 1965. Era a tradição brasileira de uma intervenção cirúrgica. Ninguém imaginava que seria uma intervenção de 21 anos. Ninguém imaginava. Naquele momento, começaram a desconfiar no próprio ano de 64 que seria diferente, quando o Castelo estende seu próprio mandato.
que terminaria em 65, né? Ele estende para 67. Aí falam, pera um pouquinho. E aí vem, antes teve os atos que, na verdade, não tinha número, depois passaram a ter, né? O ato institucional número 1, 2, atos complementares que começam a caçar, né? Vários parlamentares, oficiais, né? Oficiais são caçados, aí a pressão vai aumentando e algumas acusações no calor da hora do uso da tortura, inclusive pela primeira vez na história, contra oficiais do Exército. Isso já em abril de 64, que dá origem, o jornalismo político era nota 10, o Márcio Moreira Alves, depois faz um livro chamado Torturadores e Torturados e publica as reportagens no Correio da Manhã, que era um outro jornal maravilhoso. O Brasil teve momentos de grandes jornais, o Rio de Janeiro era uma maravilha, né? E aí já denunciando já a tortura já nesse período. Por que o